Começa agora o programa A Voz do que Clama no Deserto. Preparai o caminho do Senhor, da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Jesus Cristo, Salvador. Na verdade não temos mais para onde ir. Persista, não desista. Olha para Deus, Jeová. Em ti confiarei de todo o coração. Em ti confiarei eu de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar. Santo. Atenção, povo de ter a Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento, já está cá em ter. Com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu, esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja. O som da falsa trombeta do Evangelho, ensinamentos de homens teólogos, de homens mundanos, sim, muitos deles feiticeiros, e começaram a interpretar a Bíblia na carne. A Bíblia não se interpreta na carne. Tem que ser homens espirituais, cheios do Espírito de Deus, que receberão o entendimento para poder desmistificar a palavra do Senhor. Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todos os domingos temos nos concentrado a partir das 7 horas e 30 minutos às 10 horas. Para mais informações, contacte o pastor Edmo Carlos Tomás por 84034-8404 ou 868457-268 ou ao pastor Fernando Moio por 85-5541-211 ou 8733-041-68. Sigam-nos no Facebook ou YouTube do canal A Voz que Clama no Deserto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vindem, pois é mistério e muita sabedoria do alto. Deus te abençoe maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo está cumprido. Em ti confiarei de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Sirte. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações. Aqui vos fala o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás, pastor desta Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Programa este que tem por nome A Voz que Clama no Deserto, que tem por líder fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Você vai ouvir agora os favos de mel. Presta bem atenção, no final nós vamos ditar os nossos contactos para você poder nos localizar, contactando-nos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção nos favos de mel no dia de hoje. Glória ao Senhor Jesus. Boa noite. O principal dos pecadores é o tema da mensagem de hoje. O principal dos pecadores. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Começando no versículo 11, diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério.
A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Mas por isso alcancei misericórdia, para que a mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Bem forte para Jesus Cristo. Ao único Deus, ao Rei dos séculos. Aleluia. Veja como Paulo se considerava como o principal dos pecadores que havia sido ganho. Aquele que foi blasfemo, aquele que foi perseguidor, aquele que foi opressor. Olha aí, blasfemo ou blasfemador, perseguidor, opressor. É muito forte, né? O que é isso? Um blasfemador, um blasfemo que ofendia Deus. Blasfemo, ou então blasfemador, aquele que blasfemava a Deus. Blasfêmia contra Deus é ofender Deus, é falar mal de Deus. Veja que esse Paulo era um blasfemador de Deus em nome de Deus. Não, presta bem atenção. O mesmo que agora confessa que era um blasfemo, também um dia mostrou que ele era zeloso na lei judaica. E essa lei não era lei senão de Deus. Zeloso, extremamente zeloso segundo a lei. Mas agora também ele reconheceu que era um blasfemo. Como pode alguém ofender o mesmo Deus a quem ele tem zelo? Sim, é possível. Aleluia. Mas ele disse que o fez na sua ignorância e incredulidade. Então a ignorância é um problema grave. O que é isso, ignorância? Falta de conhecimento. Paulo ofendia Deus a quem ele dizia amar, por causa da ignorância. Paulo blasfemava Deus em nome de Deus. Como assim? Apareceu aquilo que eles chamaram de seta dos nazarenos. Eles chamavam o cristianismo, o movimento que Jesus começou na terra, como uma seta. Seta significa uma religião que vem de outra religião. Amém? Então eles viram um novo movimento que era concorrido por multidões na Judeia. E as pessoas seguiam Jesus. Quando Jesus entrasse numa casa, não havia espaço naquele lugar. Uma multidão seguia Jesus. E todos os inimigos de Jesus, fariseus, saduceus, escribas, todos os movimentos religiosos lá em Israel, disseram: essa seta veio de Nazaré. A seta dos galileus, dos nazarenos.
Seta também é um nome pejorativo. Desprezavam. Olha essa seta que veio lá do norte de Nazaré. E Paulo, no meio deles, depois de Jesus, se tornou não somente um blasfemador de Deus, em nome de Deus, mas também perseguidor da mesma seta e também opressor. Vamos falar primeiro da blasfêmia de Paulo. Paulo achava que aquela que eles chamaram de seta era falsa. Paulo falava mal de Jesus, blasfemava a Jesus, ofendia a Jesus. Paulo considerava todo seguidor de Jesus como blasfemador de Deus. Paulo considerava todos seguidores, todos cristãos como pecadores, idólatras. E assim ele blasfemava a Deus para querer defender Deus. Amém? Cuidado com a ignorância. E é isso que estamos a viver na terra. Os ignorantes estão a blasfemar a Deus sem eles saberem. Mas Jesus disse que se ele estava a julgar, é porque o seu julgamento era verdadeiro. Por que o julgamento de Jesus era verdadeiro? Porque ele não estava sozinho. Estava ele e o Pai que o enviou. E um dia disse: e na vossa lei também está escrito que o testemunho de Deus é verdadeiro. Então eu não estou sozinho, eu e o Pai que me enviou. Mas eles não. Eles estavam a julgar na injustiça, estavam a julgar Deus, estavam a julgar a verdade. Assim era Paulo. Defendia o judaísmo com garras e unhas, ofendendo Deus. Ele não sabia, Paulo não sabia, que aquele Jesus que ele ofendia era o próprio Criador dos céus e da terra. Amém? Mas ele reconheceu que ele lhe ofendia por causa da ignorância. O que é essa ignorância? Em outras palavras, Paulo dizia: eu não sabia. Eu pensava que Jesus era um falso profeta. Eu pensava que Jesus era mentiroso. Afinal, é o próprio Deus. Então eu era um ignorante. Eu era um ignorante. Maltratava, ofendia o próprio Deus em nome de Deus, por causa da ignorância e na incredulidade. E hoje a história se repete. Os ignorantes estão a defender um Deus que eles não conhecem. Eu vos falei isso um certo dia, porque existem movimentos na terra que se chamam na defesa do Evangelho, nem rivais. Existem os defensores do Evangelho, como Paulo, viu? Esse Paulo que defendia o judaísmo, agora se tornou defensor do Evangelho. Mas como Paulo defendia o Evangelho? Ele disse: eu, Paulo, fui constituído no vosso meio na defesa do Evangelho. Como? E ele próprio disse que as minhas prisões fizeram com que até o Evangelho, a mensagem da salvação, chegasse até os prisioneiros, até os seguranças, então os guardas lá na prisão. Não somente isso, mas por causa das minhas prisões, muitos irmãos que eram tímidos, meio tímidos, se levantaram com ousadia, eloquência e autoridade e começaram a pregar livremente. Aleluia. Então Paulo disse: então afinal de contas eu sou defensor do Evangelho. Mesmo preso, através da minha prisão, muitos continuam a ouvir o Evangelho, até os prisioneiros, até a guarda pretoriana, e muitos que eram tímidos, medrosos para falar do nome de Jesus, no meio das perseguições, quando eles ouviram que Paulo foi preso, tornaram, glória a Deus, corajosos e abriram a boca e não temeram mais. Então Paulo se considerava como o defensor do Evangelho. Mas eu vejo essa geração a dizerem que são defensores do Evangelho, mas também atropelando o mesmo Evangelho. Eu disse: defende-se o Evangelho vivendo o Evangelho. Não é ir para as ruas para ir defender o Evangelho.
Em 2018, parece que é assim, 18 ou 17? 18. Alguém me ligou e me disse: você não vai na marcha da igreja? A igreja vai se manifestar, os pastores, a OPA convocou uma marcha porque o Estado quer fechar as igrejas. Eu falei: a minha manifestação é com o joelho no chão e pregando o mesmo evangelho que eles estão aqui a perseguir. Bem forte para o Rei da Glória. E eu falei a esse rapaz: vocês querem se manifestar para defender o evangelho? Eu disse: o dono do evangelho vai defender o seu evangelho. Dê forte para o Rei da Glória. Ok? Por isso estão a defender o que eles não sabem. Assim foi Paulo. Assim foi Paulo antes de ser Paulo. O Saul. Aleluia. O primeiro Saul blasfemava a Deus para defender Deus. Ofendia Deus na defesa de Deus. Não somente ofendia Deus, perseguia Deus ao defender Deus. Não somente perseguia Deus, oprimia os seguidores de Deus. Opressor. Oprimia os seguidores de Deus para defender Deus. Lembre-se o que Jesus lhe falou no caminho de Emaús, de Damasco. Diga amém. Paulo, furioso, como sempre fazia, e foi até o sumo sacerdote e pediu cartas, credenciais, autorização para entrar em outra nação, que era a Síria, para ir perseguir os cristãos. Ele ouviu a seta dos nazireus que nós perturbamos aqui em Jerusalém, na Judeia, estão a se organizar lá na Síria. Fugiram na Síria e continuam a se reunir lá. Então foi até o chefe dele: chefe, eu vi que aqueles bandidos, os idólatras, foram para o norte, lá na Síria, em Damasco. Então permita-me, dê-me homens, polícias, com as cartas, autorização, mais ou menos, visto, ou então autorização do presidente da república para entrar em outra nação, para ir prender todos os seguidores de Jesus Cristo, e vou lhes trazer maniatados, presos até aqui. E o chefe deu autorização: prende todos. Então Júlio, Benguela e o Amor se cruzaram. Os dois corredores. Diga amém. E ele pegou as cartas com os homens, partiu para a Síria, para ir buscar os seguidores de Jesus, aqueles que eles chamavam a seta. E pelo caminho, Paulo viu uma luz que brilhava mais que o sol, que até cegou os olhos dele. E Paulo e todos que estavam ao seu lado caíram no chão. E uma voz soou: Saul, Saul, por que me persegues? Amém? Quem és tu, ó Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não, presta bem atenção. Olha o zeloso, segundo a lei, perseguindo aqueles que ele chamava de blasfemadores de Deus, idólatras, pecadores. Agora está a cruzar o próprio Deus no caminho e está a lhe dizer: você está me perseguindo, Saul. Você está me perseguindo. Eu sou Jesus. Quem persegue o meu povo, me persegue a mim. Você está a ousar me enfrentar, Saul. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões.
Diga amém. Está aqui. E ele agora diz a Timóteo: Timóteo, eu sou o principal dos pecadores que foi salvo. Eu que fui blasfemador de Deus. Eu que ofendi a Deus em nome de Deus. Eu que fui perseguidor de Deus. Perseguia os cristãos em nome de Deus. Afinal de contas, estava a perseguir o próprio Deus. Eu fui opressor. E o mesmo Paulo disse que prendia os cristãos, lhes arrancava cabelos, lhes maltratava com chibatadas, com cadeias, com prisão, e lhes forçava, lhes obrigava a ofender Jesus. Amém? Então foi um verdadeiro opressor, homem mau, mas em nome de Deus. Agora, junto então no caminho de Damasco, esse perseguidor, esse ofendedor de Deus, esse perseguidor de Deus, estava de joelho, cego, a perguntar: o que é que eu faço agora, Senhor? E o Senhor disse: entra lá em Damasco, vai, tem lá alguém que vai ter contigo. E ele entrou cego, sendo guiado pelos seus companheiros, e ficou 3 dias e 3 noites em jejum, sem comer e sem dormir. Passou a noite a orar e a jejuar, até que foi lá o mancebo, zeloso da parte de Jesus Cristo, e foi lhe anunciar a salvação em quem? Em Jesus. Quando chegou, disse assim: irmão Saul, aquele Jesus que te apareceu no caminho e te cegou os olhos me enviou para te dizer que seja curado, mas também desce já nas águas, sejas batizado em nome dele, porque ele te escolheu para que você vá falar dele, não somente o que você viu e o que você vai ver aos povos de Israel, aos reis e aos gentios. Diga amém. E mesmo o rapaz disse assim: de antemão o Senhor te escolheu já desde o ventre da tua mãe para que fosses ministro da sua palavra. O principal dos pecadores, blasfemo, perseguidor, opressor. Muitos eram mortos e ele dava o seu voto. Quem acha que ele deve morrer? E ele levantava a mão e matavam eles. Estevão, quando lhe assassinaram, ele era o que guardava a roupa dos matadores de Estevão. Naquele tempo, como metiam aqueles bubus aí bem grandes, então aquilo poderia atrapalhar. Todos tiraram os bubus e colocaram nas mãos de Saul. Segura os nossos vestidos, vamos apedrejar esse mancebo. Ele é que guardava os vestidos. E ele gritava: mata ele, seu blasfemador, seu bandido, seu pecador. Agora se converteu a Jesus Cristo, aceitou Jesus e foi batizado em nome de Jesus e foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que desde aquele dia não foi ter com aquele que lhe enviou, que era o sumo sacerdote. Não foi lá dizer: sumo sacerdote, eu já não pertenço à tua igreja, eu agora sou cristão. Não foi lá. Nem tampouco foi para Jerusalém procurar Pedro e outros apóstolos que eram antes dele. Não, a Bíblia diz que partiu dali para a Arábia, e 3 anos depois voltou para Jerusalém e começou a pregar desde lá mesmo de Damasco a respeito de Jesus. Por isso, quando ele começou a pregar Jesus Cristo, quer na Síria como em Jerusalém, os cristãos ficavam com receio. Disseram: esse que nos perseguia, esse que nos matava, esse que nos oprimia, agora está a pregar Jesus. Não, muitos não acreditavam. Cuidado, esse é um agente secreto. Ele quer saber quem são, para depois vir lhes prender. Não brinca, é mentira dele. Amém? Muitos diziam: mentira, esse miúdo que foi terrível, achas que se converteu? Não brinca, não. Isso aqui é um agente infiltrado. Mas a Bíblia diz que Paulo se esforçou, mesmo sendo rejeitado, se esforçou, continuou pregando, até que depois os irmãos entenderam
que verdadeiramente nosso Deus humilhou o opressor e o opressor agora é nosso irmão. Diga aleluia. Glorifique a Deus, aleluia. O opressor, o perseguidor agora é nosso irmão. E disseram: aquele Jesus, quem ele perseguia, agora está defendendo o mesmo Jesus, pregando o mesmo Jesus. Mas o que eu queria falar hoje? Quero falar do principal dos pecadores. Quando Paulo fala isso a Timóteo, estava a mostrar: se eu, que fui blasfemo na minha, não inocência, não, ignorância e também incredulidade, se eu que persegui a igreja, se eu que oprimi a igreja, fui salvo, se eu, o principal dos pecadores, fui salvo, e como Deus não vai salvar você, aleluia, isto é, não importam quais sejam os teus pecados, se o principal dos pecadores foi perdoado, e você, não importa se você seja um sanguinário, um adúltero, feiticeiro, voador, comedor de carne de pessoa, violador de mulheres ou homens, não importa se você é um matador em série, se você se arrepender e crer no Filho de Deus, Jesus vai te salvar. Amém? Porque Paulo está a dizer: eu, o principal dos pecadores, achei misericórdia. Misericórdia. Se eu que persegui a igreja, que matei os cristãos, eu que ofendia Deus, porque eu não sabia, por falta de conhecimento, fui salvo, fui perdoado, alcancei graça, misericórdia. Então e você? E o mesmo Paulo disse: sabe por que isso aconteceu comigo? Para que eu fosse o exemplo de outros pecadores que poderiam ser salvos. E até hoje nós estamos a falar desse exemplo. Então tem gente que está a me ouvir aí, talvez não está aqui entre nós, ou está, e acha que os seus pecados são muito grandes e jamais será aceito, e acha que é impossível alcançar misericórdia, e acha que ele já está condenado por quanto cometeu muitos pecados. Mentira. Está aqui Paulo, o principal dos pecadores. Amém? Mas há uma condição para você achar a graça de Deus. Há uma condição, já vos tenho ensinado, para vocês serem salvos. Ó pecadores, ó principal dos pecadores, arrependam-se e creiam no Evangelho e sereis salvos. Digam amém. O arrependimento é a base. Arrependimento significa você reconhecer, como Paulo reconheceu, que era o principal dos pecadores. Mas não deve terminar aí. Muitos reconhecem que eles são pecadores, mas não dão o passo a seguir. Por isso você vai ouvir, o mundo vai falando: eu sou pecador, eu sou pecador, eu não presto, eu não sou nada, eu sou mau, eu não mereço. Isso não salva. Não salva você reconhecer que tu és pecador e não partir para o outro passo. Mas que segue depois de você reconhecer os seus pecados e com seus nomes. Paulo aqui citou o nome dos seus pecados: blasfemadores, perseguidor e opressor. Não é só falar no comum: eu sou pecador. Fala mesmo assim: eu sou feiticeiro, eu sou prostituta, eu sou matador de homens, eu sou invejoso, eu ando voar, eu sou gatuno, eu já tirei filho, eu matei, eu traí meu marido, minha mulher, eu fofoquei, eu provoquei a morte de alguém, eu levantei falso testemunho, eu tenho feito isso e aquilo. E agora partir para o segundo passo: reconhecer e se arrepender. Se arrepender significa deixar de fazer isso, e é uma atitude do coração.
é você estar decidido em mudança. E assim se esforçar. Eu preguei no Zoom, parece que é na quinta-feira, não sei se é quinta-feira ou qual dia, e diz assim: vocês precisam se esforçar, esforçai-vos para vocês acharem o reino. Aleluia. Há o esforço para você achar o reino, e há o esforçar-se para você permanecer no reino. Amém. Bem forte para Jesus Cristo. O que é isso, se esforçar para achar o reino? Jesus disse: a lei e os profetas duraram até quem? Até João. Desde então, todos os homens empregam esforço para entrar nele. A lei e os profetas terminaram até João. Desde então se manifestou o reino de Deus. Ok, está certo assim. Mas todos aqueles que quiserem entrar no reino de Deus devem se esforçar. O reino se manifestou, mas você precisa se esforçar. Esse esforço é a renúncia para largar o pecado. Aleluia. Eu tenho que me esforçar. Eu, o principal dos pecadores, para entrar no reino. Mas para entrar no reino tem que largar o mundo, tem que aborrecer o mundo. Aleluia. Tem que renunciar à minha vida. Eu até expliquei com pormenores por que nós temos que aborrecer o mundo e renunciar-nos a nós mesmos. Porque o mundo é doce. Aleluia. O mundo oferece recompensas. Então o homem que vende drogas não tem recompensas em vender droga? Tem. Por quê? Um cartucho desse é já muitos milhares de dólares. Olha o negócio fácil. Amém? As mulas que levam droga, não sei se é na barriga ou onde, um quilinho só que entra, começa já a rebolar no chão. Parece que alguém achou uma pedra bem grande de diamante. Só 1 quilo daquele pó. Entrou, não conseguiram levar no aeroporto, começa a festejar. Minha vida vai mudar. Essa é uma recompensa. Andar com as mulheres dos outros, há um prazer nisso. Ver os outros a sofrer e você tirar benefício disso, tem prazer. Trair o teu marido, tem prazer. Trair a tua mulher, tem prazer. Andar com as virgens, com as 14inhas, até dizem já manga verde. Já chamaram, já tiraram o nome de 14, agora é manga verde. Andar com as manguinhas verdinhas, tem recompensa. O papoite cheio de barriga, cheio de feijão preto. Anda com as 14inhas, com as meninas pequenas, tem recompensa? Tem. O prazer, os cuidados, são doces? São. A sedução da riqueza é doce? Ou são doces? São. Então, você quer entrar no reino, vai ter que se esforçar para perder esses benefícios do pecado. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Esforçai-vos. Você imaginou? Você tem 2 mulheres e as 2 são mangas verdes. Não são mamoites, não. Ou então a mamoite é a legítima. E pegaste uma manguinha e vais diante de um pastor como eu. Eu tenho 2 mulheres, uma mamoite e uma manga verde. E eu quero me converter. O que eu faço? Eu vou lhe falar: deixa a manga verde e fica com a tua mamoite. Não, mas a mamoite já está cansada. Mas é a tua mulher. Diga amém. Tem que haver esforço para deixar a mamoite, a que é pequena. Diga amém. Porque é pecado. Viu? Esforçai-vos. Não é fácil. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Somente aqueles que se esforçarem vão se apoderar do reino. O jovem que ainda não casou
tem que manter a fidelidade para esperar no casamento. Tem que se esforçar? Tem, porque ele vai se esforçar para não experimentar o prazer no pecado. E se andava no prazer do pecado, vai se esforçar para largar esse prazer fora do casamento. E assim andar em santidade, no temor a Deus, e vai padecer, vai. Diga amém. É isso aí. Em outras palavras, Jesus estava a falar que não é fácil entrar no reino dos céus, porque onde entra esforço é difícil. Aleluia. O que é fácil, calma aí, se eu andar num rio que a água me termina aqui, eu estou a vir do mato, sei o que é andar no rio, até você pode correr, mas num rio onde a água te termina aqui ou aqui, você já não vai correr, vai encontrar que dificuldade. Aí você tem que se esforçar. Mas nas águas que terminam aqui, você não precisa se esforçar, é correr. Assim, para entrar no reino dos céus não é fácil, não. Por causa do mundo. Porque o mundo oferece benefícios. A tua vontade é você viveres o mundo. Ao renunciares à tua vontade, porque você quer entrar no reino dos céus, terás que se esforçar. Mas não basta se esforçar para entrar, precisa também se esforçar para permanecer. Porque os que entraram, o diabo está a ir atrás dele para quê? Para lhes arrancar. Aleluia. Eu me esforcei para entrar no reino, mas depois que eu entrei, o diabo estava a mim atrás para tentar me tirar do reino. E ele começou a trazer todas as saudades do passado, todos os prazeres. Comecei a sonhar o pecado. Sonhava todo embriagado, sonhava nas festas, nas baladas, como diz, pancadão, como diz o brasileiro. O homem deixou os pancadão, está a sonhar, acorda. O crente estava num pancadão. Aquilo é o diabo tentar suscitar o mundo em você, tentar trazer saudades dos prazeres que você viveu. Mas você já entrou, e ele está a dizer, vais voltar, vais voltar, vais voltar. Então você tem que se esforçar para permanecer no reino, pois está escrito, serão salvos aqueles que perseverarem até onde? Perseverar aonde? No caminho. E esse caminho é o reino. Bem forte para o Rei da Glória. Ok? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Procurem se esforçar. Essa é a verdadeira mensagem da cruz que vai vos libertar de tudo aquilo quanto que vos oprime. Muitos de vocês estão a sofrer. É devido às igrejas onde que vocês se encontram. Todo esse sofrimento está a vir através dessa vossa fé a quem vocês confessam que é fé. Vocês estão nos lugares certos. Vocês não estão nos lugares certos. Vocês estão sendo escravizados. Vocês viraram um negócio desses bandidos, feiticeiros, inimigos do Evangelho, a quem vocês que os confessam que são homens de Deus. Eles nunca foram homens de Deus, nunca foram vocacionados por Deus. A missão deles é como a missão do pai deles: roubar, matar e destruir. Assim também a vossa vida reflete de quem vocês estão sendo liderados. Filhos do diabo estão sendo liderados por eles. Por isso, a vossa vida está da maneira que vocês estão. Então, saiam nessas cadeias, saiam nesses lugares onde que vocês estão a perder dia e noite, sobretudo estão a padecer. O Senhor quer vos fazer coisas boas. O Senhor tem o melhor para vos dar, mas nesses lugares não pode fazer nada, pois eles são inimigos do Evangelho. Deus não pode cooperar com esses bandidos, porque eles são inimigos do Evangelho. Eles não cooperam com Deus. Eles não são submissos, não são humildes. Não têm a missão de Deus. Eles não são homens de Deus. Eles são homens do diabo. E a missão deles é contrário daquilo que Deus quer de vocês. Por isso vocês estão da maneira que vocês estão. Então vocês devem se arrepender dos vossos pecados. Não adianta vocês ficarem nesses lugares, ouvir essas mensagens fabulosas, ouvir todas essas promessas boas e nenhuma delas não se cumprirem. Isso é mentira. A palavra de Deus tem efeitos na vida de todo aquele que obedece. Vocês estão a obedecer
vocês estão a fazer de tudo quanto que é necessário segundo as orientações que eles vos dizem. Nada do bem que vos acontece. É mentira. Arrependam-se dos vossos pecados. Não sustentem uma salvação que não há em vocês. Glória ao Senhor Jesus. Então não adianta vocês ouvirem todas essas mensagens que não trazem efeitos nas vossas vidas, porque eles bem sabem que vocês querem essas coisas, por isso vos prometem coisas boas e nenhuma dessas coisas boas prometidas que eles fazem, que eles vos prometem, acontecem. Tudo nada acontece, mas coisas boas, todos os cultos, tudo quanto que eles falam são coisas boas. Prometem casamentos, prometem promoções nos trabalhos, prometem empregos, prometem muita coisa boa. Prometem vida boa, vida fabulosa, muitas coisas boas. Tudo quanto que vocês precisam, prometem cura, prometem muita coisa boa. E vocês estão lá para lutar para que isso aconteça, se cumpra nas vossas vidas. E não está a se cumprir, sobretudo vocês estão a perder, estão a ser perturbados. Nenhuma doença vocês foram curados. Se vocês foram falsamente curados, adquiriram outra doença, foram atacados por outra enfermidade. O diabo nunca nada faz o bem. O diabo sempre foi mentiroso. Se você acerta aqui, através daquilo que ele te atormentava nessa área, ele atinge a você em outro sentido. E você para não entender. Por isso ele é ladrão. Ladrão nunca vai te roubar você vendo. Ele muitas das vezes sempre vem em surdina para você ser destruído sem saber. Quando você desperta, vai descobrir, já não tens nada. Essa é a obra deles. Aparecem como homens de Deus, bem vestidos, palavras boas, bonitas, mas são eles que vos atormentam, são eles que são os feiticeiros que trazem toda essa destruição e ruína que vocês estão a passar. São eles. Assim foram como os escribas e os fariseus, assim são como eles também. Falsos profetas, fazendo-vos conhecer mentiras, heresias, falsas doutrinas. Tudo aquilo quanto que vocês querem ouvir é aquilo que eles dizem. A palavra de Deus não é assim. Importa que o homem se submeta a Deus. A verdade é essa. Vocês estão a sofrer é devido aos vossos pecados. Vocês são pecadores. Vocês devem se arrepender de todos os vossos pecados. Renunciar o pecado por amor a Jesus. Renunciar o pecado por amor a Cristo. Renunciar o pecado, deixar de ser pecador por amor à sua palavra. Ao ponto de Deus ser testemunha que vocês o amam, deixando de praticar o mal, fazendo o bem, seguindo Ele. E assim o Senhor vai se compadecer de vocês. Ele vai se apresentar. Ele vai vos justificar. E assim vocês serão libertos. Precisam vocês de ouvir essa verdade. Porque é essa verdade que vocês não têm ouvido. Por isso vocês também não estão libertos. Pois é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vocês não têm ouvido a verdade. Vocês que estão em pecado, vocês estão sendo dados títulos. Vocês são feiticeiros, vocês estão sendo dados títulos. Vocês são bêbados, vocês são drogados, vocês são adúlteros, vocês são fornicadores, vocês são corruptos, estão sendo dados mais títulos ainda. Como que vocês vão se arrepender? Por enquanto vocês estão sendo valorizados como homens de Deus, sendo feiticeiros, sendo bêbados, sendo drogados, sendo corruptos, sendo adúlteros, fornicadores, mentirosos, ladrões. E sobretudo vocês estão sendo dados título. Por isso vocês não se arrependem. Assim eram os escribas também. Eles recebiam a glória dos homens. Quando veio a verdade através do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sustentavam a salvação por palavras, porque nós somos descendência de Abraão. Jesus disse: vocês são sepulturas caiadas, vocês são condutores cegos. Se vocês fossem filhos de Abraão, então vocês praticariam as obras de Abraão. Vocês poderiam fazer assim como Abraão foi. Vocês são filhos do diabo, vocês querem praticar as obras do vosso pai. Eu estou vos fazer conhecer a verdade e vocês querem me matar? Essa obra não é a obra de Deus, essa obra não é a obra de Abraão. Glória ao Senhor Jesus. Assim são vocês também, são assassinos. E sobretudo até essa verdade que vocês estão a ouvir. Alguns de vocês até estão a ranger dentes, porque vocês estão sendo afrontados. Essa é a verdade. O pecador tem que se arrepender a Deus, tem que se converter
deixar de ser o injusto para ser justo por amor a Jesus e por amor à sua palavra. Assim Deus se compadecerá dele e vocês podem ser curados, vocês podem ser libertos. Tudo quanto que vocês estão sendo prometidos por mentirosos não se cumpre, porque Deus não faz aliança com os pecadores, nem com esses gatunos, mas através da obediência à palavra de Deus. Primeiro, buscar o reino de Deus, vocês se tornarem filhos de Deus, entrando no reino de Deus. Todos os bens de Deus são para os seus filhos, vocês alcançarão essas coisas e vocês não usarão essas coisas que vocês estão em busca só como assim prazeres. Vocês não usarão todas essas coisas que vocês estão em busca para fazerem ostentações e outras coisas segundo a carne. Por isso vocês não recebem. Deus não entrega coisas santas aos cães. Então vocês não vão receber. Podem se esforçar como? Vocês vão morrer, sobretudo doentios, com essas doenças graves e doenças crônicas, sem libertação, sem Deus e sem esperança. Assim são eles que vos enganam de dia e de noite, sem que vos diga que vocês devem se arrepender de vossos pecados. A mensagem da verdade é o arrependimento. Os pecadores se convertam a Deus, andar na santidade, pois é possível um ser humano nascido de uma mulher se tornar santo ao ponto a ser santo assim como Deus é. Sede santo assim como Deus santo é. Importa que vocês possam ser santos, importa que vocês possam ser perfeitos, assim como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Assim está escrito na sua palavra. Sedes perfeito, vós assim como Deus, vosso Pai perfeito é. Importa que vocês tornem isso e vocês vão experimentar outras coisas que Deus só faz experimentar aos que o amam. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas todos quanto que o amam, o receberão. E tudo quanto que ele faz, só fará aos que o receberem, os que guardam a palavra de Deus, os que se despojaram do velho homem, os que saíram na carne, passaram a ser homens espirituais, verdadeiros adoradores. Adorar a Deus no espírito e em verdade, não adorar a Deus na carnalidade, dançando piano, mundanismo na igreja. Arrependam-se! O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou entre vocês. Glória ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus eternamente. Estamos localizados na cidade de Tete, no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todas as terças-feiras e quintas-feiras nós temos tido os nossos cultos presenciais na cidade de Tete, bem perto do tanque da FIPAG, bem perto da banca Xambula. Você pode chegar nesses lugares no bairro Mateus Sansão Mutemba, na cidade de Tete, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 15 horas e 30 minutos, chegando nesses lugares usando o contato que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará na nossa igreja para cultuar conosco no meio da semana, todas as terças e quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Você também pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no mercado Sango, ou escola mesmo, Sansão Mutemba, escola Lázaro Vinho. Você pode chegar no mercado Nhamize. Para quem conhece esses lugares, no meio da semana, todas as terças e quintas-feiras, chegando nesses lugares e usando o contacto. Daqui a pouco eu já vou ditar, então você pode chegar na nossa igreja e assim cultuar conosco no meio da semana, todas as terças, quintas-feiras, 15 horas e 30 minutos, concentração 16 em ponto, o culto presencial ter iniciado. Então, no domingo, na nossa igreja aqui na cidade de Tete, então tem sido às 7 horas e 30 minutos. Então é só chegar nesses lugares, facilmente você vai chegar na nossa igreja usando o contato que daqui a pouco já vou ditar. É só chegar no tanque da FIPAG, ou mercado Sango, ou mesmo banca Xambula, 7 horas e 30 minutos no domingo você vai cultuar conosco na cidade de Tete, bairro Mateus Sansão Mutemba. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Na mesma cidade aqui na margem de Matundo, você pode chegar na Báscula. Todas as terças-feiras e quintas-feiras você chega na Báscula, em Matundo. Então, usando o contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até na nossa igreja que está em Matundo, na Báscula. Espero que vocês conhecem na Báscula. Chega na Báscula, no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, 15 horas e 30 minutos, ligando, usando este contacto que daqui a pouco eu já vou ditar, você
vai ser buscado com alguém. Eu vou mandar alguém para vir te buscar no lugar onde que você estiver. Então essa pessoa vai te levar até a nossa igreja que estiver, quer seja na Báscula, ou se você for de que você quer chegar na nossa igreja sede no bairro Sassão Mutemba, então a hora é mesma, 15 horas e 30 minutos usando o contacto, que daqui a pouco já vou ditar, você chegará na nossa igreja que está em Matundo, glória ao Senhor Jesus Cristo, bem perto da Báscula. No domingo também na igreja que está em Matundo, na Báscula. Então é só chegar 7 horas e 30 minutos, muito cedo em Matundo, chegando na Báscula, então 7 horas e 30 minutos, usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar, você chegará também na nossa igreja que está em Matundo, na Báscula. A nossa igreja também que está no distrito de Caorabassa, está em Maroeira, estamos no Songo, estamos também em Chirozi Ponte. Por enquanto em Chirozi Ponte nós temos cultuado todos os domingos, a partir das 7 horas e 30 minutos, concentração. Chega no mercado de Chirozi Ponte, então lá mesmo você vai, glória ao Senhor Jesus Cristo, usar o contacto que daqui a pouco eu já vou te dar. Você chegará até a nossa igreja que está, glória ao Senhor Jesus Cristo, em Chirozi Ponte, 7 horas e 30 minutos, todos os domingos. Chegando no mercado de Chirozi Ponte, então facilmente você vai chegar na nossa igreja usando o meu contacto. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos também em Maroeira. É só chegar no mercado de Maroeira. Lá também temos cultuado no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 14 horas e 30 minutos, concentração. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, 14 horas e 30 minutos, temos cultuado em Maroeira. Chegando no mercado de Maroeira, usando o meu contacto, e daqui a pouco eu já vou ditar você, irá chegar à nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos também em Songo. Estamos também na Vila do Songo. É só você chegar, quer seja, glória ao Senhor Jesus Cristo, bem perto daquele aeroporto. Glória ao Senhor Jesus Cristo, naquela rua Avenâncio. Então, você chegando naquela rua aí do aeroporto Avenâncio, então facilmente você usando este meu contacto, chegará na nossa igreja que está na Vila do Songo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Lá também temos tido cultos no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 17 horas e 30 minutos. Nos domingos, 7 horas e 30 minutos, concentração. 8 horas em ponto, temos iniciado os nossos cultos presenciais. Todas as igrejas que estão nesta província de Tete, no domingo, concentração é 7 horas e 30 minutos. Procura ligar cedo para você não perder tua chamada, pois eu tenho colocado no modo de voo meu telefone ou mesmo tenho desligado. Então, procura comunicar-me muito cedo antes que seja tarde demais para você. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Estamos em Songo, estamos em Maroeira, estamos em Chirozi Ponte, estamos no bairro Mateus Sansão Mutemba, também estamos em Matundo. Em Matundo, chega na Báscula, usa o meu contacto, daqui a pouco eu já vou te dar. Em Sassão Mutemba, bairro Sassão Mutemba, chega no tanque da FIPAG, chega na Banca Xambula, usando o meu contacto, vai chegar à nossa igreja. Em Chirozi Ponte, chega no mercado de Chirozi Ponte. Maroeira, chega no mercado de Maroeira. No Songo, você chega naquela estrada, glória ao Senhor Jesus Cristo, do aeroporto, glória ao Senhor Jesus Cristo, naquela rua do Avenâncio. Então facilmente você chegará até a nossa igreja através do contacto que daqui a pouco eu já vou ditar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a localização da nossa igreja que nós temos nesta província de Tete. Louvado seja Deus. Em breve já vamos estar em Zobwe, assim também em Chitima. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Guarda com você este contacto aqui para facilitar assim nos localizar. Glória a Deus. 84 034 84 04. Repito o contacto. 84 034 84 04. Repito o contacto. 84
034 8404. Vocês que têm o WhatsApp, procurem me mandar os vossos contactos e com os vossos nomes, né? Para que vocês possam ser adicionados no grupo do WhatsApp que nós temos da igreja para receber mais informações no tocante à nossa igreja. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui o pastor Edmo Carlos Tomás. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos, oh, vamos aonde? Oh, vamos, oh, vamos aonde? À casa do Senhor. Eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor de pé. Eu alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é boa. Está ligado aqui na terra. Está ligado aqui na terra. Está ligado nos céus. Oh, 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 oh. Zela zeleto twende la bamba mae. Zela zeleto twende la bamba mae. Zela zeleto twende la bamba mae. Oh, zela zeleto twende la bamba ye mama zile. Yesu twende la bamba ye mama zile. Yesu twende la bamba mae. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Oh, Alpha Omega. Alpha Omega. Todo povo imba. Toda igreja imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Oh, Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Em meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz.
Quero ser a voz